Será lançada hoje no Maranhão a campanha Reforma Mais Mulheres na Política. O objetivo é assegurar maior igualdade entre homens e mulheres na sociedade, aumentando a participação feminina nos espaços de poder. Atualmente, as mulheres ainda ocupam apenas 13% das vagas nos parlamentos do país. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a senadora Vanessa Granziotin. Bom dia, bem-vinda ao Fala Maranhão. Bom dia, obrigada, Lisiane. Por que a importância do debate desse assunto, da inserção de mais mulheres na política? Pelo fato de que nós somos a maioria da população brasileira, a maioria do eleitorado. Hoje temos um protagonismo muito forte na sociedade, porque em torno de 40% de tudo que é produzido sai de mãos femininas. Entretanto, no aspecto e na questão, no quesito política, nós ainda estamos muito subrepresentadas. Tanto que somos 52% do eleitorado, mas em média participamos em 10% das cadeiras no Parlamento do Brasil. Então, isso demonstra que nós ainda sofremos uma forte discriminação na sociedade e somos impedidas de ter uma atuação mais condizente com o protagonismo que a gente exerce na sociedade. Atualmente, nos últimos anos, tem se falado muito do papel da mulher no mercado de trabalho, dos avanços e conquistas que a mulher tem aderido aí ao longo da vida, mas esse ainda é um tabu, digamos assim, ainda há um preconceito no que diz respeito à inserção e à confiança dos homens ou da sociedade em geral em votar em uma mulher para uma posição política, seja ela qual for, vereadora, senadora, para o governo do Estado? O problema não é a falta de confiança e hoje eu digo que até as barreiras da família, do relacionamento familiar, a gente vem transpondo também. Mas o problema que persiste é a forma masculina de se fazer política no Brasil, é o domínio masculino na política e no poder desse país. Porque, como você diz, nós mulheres, a gente vem conquistando espaços ao longo do tempo, fruto da nossa própria luta. Porque, num passado não muito distante, a nós mulheres cabia somente a tarefa de cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido. Somente isso, não podíamos nem votar e nem ser votadas. Conquistamos esse direito no ano de 1932 e iniciamos a exercer cargos políticos em 1934. Foi quando tivemos a primeira deputada federal no Brasil. Entretanto, a primeira senadora só veio 45 anos depois, em 1979. Ou seja, agora, há pouco tempo, no Brasil não tinha uma senadora ainda que tivesse assumido o posto. Então, o que nós pretendemos com essa campanha, que nós fortalecemos muito esse ano, é mudar a legislação política eleitoral do Brasil, porque é aí que está o problema. É isso que explica o fato do Brasil, apesar da importância que tem no cenário internacional, ser um dos últimos países no quesito empoderamento das mulheres. Pra você ter uma ideia, até os países do Oriente Médio, os países árabes, muçulmanos, a mulher está mais presente no parlamento do que aqui. Na Argentina, foi feita uma reforma política e de uma legislatura para outra, de uma eleição para outra, de um ano para outro, elas passaram de 10% das vagas que ocupavam no parlamento para 36%. No México, hoje, elas estão próximas da equidade. Então, no Brasil, hoje, nós completamos 20 anos da lei de cotas, que são cotas de candidaturas. 30% de cada partido dos candidatos tem que ser mulher, no mínimo. 30% de gênero diferente. Mas isso não se expressa na hora da eleição. E não é por desconfiança em relação à mulher ou por achar que a mulher não tem capacidade. É que, apesar dessa cota dos 30%, lá dentro do partido a mulher não tem espaço. Ela não acessa o tempo da televisão para fazer o horário gratuito de propaganda eleitoral. Ela não acessa os recursos partidários, porque quem manda no partido são os homens. E os homens não abrem espaço para as mulheres. Então, nós estamos exatamente nessa luta, votando. Amanhã, hoje é bom, nós estamos aqui no Maranhão e amanhã está marcado o dia da votação no plenário do Senado
do projeto de emenda constitucional que muda radicalmente a cota de gênero para o parlamento no Brasil. E qual a proposta dessa mudança garantida pela mini-reforma, garantiu esses 30%? Qual seria a outra alternativa? Olha, a gente chegou à conclusão, depois de muitos estudos aqui no país e no mundo inteiro, porque essa política de cota de gênero, ela vigora no mundo inteiro. Tem gente que ainda diz, mas para que cota? Vocês não são maioria, por que precisa de cota? Precisa, porque desiguais não pode ser tratado de forma igual. Sim. A partir do momento que você trata desiguais igualmente, você está promovendo uma discriminação. Então, para superar esse déficit da presença feminina no parlamento, a gente precisa da lei da cota. E a nossa avaliação é que essa lei tem sido insuficiente e queremos mudá-la por uma cota de cadeiras. Ou seja, teríamos um mínimo de cadeiras reservada para as mulheres, que seriam, a concorrência seriam entre elas próprias, não é? Óbvio que a nossa proposta inicial que nós apresentamos era de 50%, chegar à paridade, iniciando com uma cota de 30%. Infelizmente, o colégio eleitoral, os eleitores que vão mudar a Constituição Federal, 90% são homens e só 10% são mulheres. No universo de 513 deputados, são só 51 deputadas federais. E aqui do Maranhão nós temos uma que é sua xará, a deputada Lisiane, não é? E nos senadores, dos 81, somos 13 senadoras somente, não é? Então, a gente depende do voto dos homens. E fizemos uma boa negociação. Toda a bancada feminina, independente de partido político, lá não tem oposição e situação. Somos mulheres e precisamos obter espaços no parlamento para que a nossa voz seja ouvida, para que a gente juntas junto com os homens, possamos escrever as leis do país. Porque não temos dúvida nenhuma, quanto mais estivermos no parlamento, mais democrático será o parlamento e mais sensibilidade e mais racionalidade daremos à legislação e às leis brasileiras, não é? Então, nós fizemos uma negociação e a PEC, a proposta de emenda constitucional votada amanhã, ela é muito acanhada ainda, mas é um passo que estamos considerando importante. Iniciará na próxima eleição com 10% das vagas, na eleição seguinte 12% nas vagas e na terceira 16% das vagas. Aí tem muita gente que diz, senadora, mas vocês não têm 10% hoje de presença no parlamento? Temos. Mas o 10%, ele é a somatória de tudo, ou seja, o Maranhão não tem 10% de mulheres. O Maranhão, para ter 10%, deveria ter 2 mulheres na bancada, e só tem uma. Então, com a aprovação dessa lei, estaremos garantindo no mínimo 2 vagas. E se a gente conseguir aprovar a nossa emenda constitucional, na próxima legislatura, teremos todos os estados com no mínimo 10%, isso vale para as Assembleias Legislativas e Câmara de Vereadores, e o que vier a mais se somará. Então, nós estamos acreditando que os nossos 10% de cota de cadeiras, eles se transformarão já numa primeira eleição em quase 20%. E todo esse assunto que a gente discutiu e debateu aqui ontem, que a senhora está explanando, vai ser discutido logo mais, né, às 9 horas, na Assembleia Legislativa, no auditório Fernando Falcão. E além das mulheres envolvidas com a política, a sociedade também pode participar, né? E os homens também, porque o debate sobre igualdade de gênero não é um debate só de mulher, é um debate de homem também. Nós estamos rodando o Brasil inteiro, senadoras, teremos aqui conosco a senadora Regina, que é senadora do estado do Piauí, está chegando hoje. Na próxima semana estaremos indo a Goiânia, e como Goiânia é muito próximo de Brasília, vamos de micro-ônibus, todas as senadoras. Estivemos lançando a campanha em São Paulo, ou seja, fomos no Rio Grande do Sul, estamos indo em todos os estados brasileiros. Eu quero aqui dizer que o governador Flávio Dino, ele quando foi deputado federal, ele foi um grande aliado, porque quando foi o relator em 2009 de um projeto de lei de mini-reforma eleitoral, graças a ele é que nós da bancada feminina conquistamos a garantia do preenchimento do 30% das vagas, que antigamente era só reserva, passou a preenchimento, né? Então, muito obrigada e todos os homens e as mulheres convidados para o debate de logo mais. Então, muito obrigada pelos esclarecimentos, uma boa sorte aí na campanha e um bom dia. Obrigada.